Sansão foi um juiz de Israel conhecido por sua força sobrenatural, que lhe foi concedida por Deus. Ele era um nazireu desde o nascimento, o que significava que ele tinha certas restrições, como não cortar o cabelo e evitar o vinho. Sansão é famoso por suas proezas físicas, como matar um leão com as próprias mãos e derrotar exércitos filisteus usando apenas a mandíbula de um jumento. No entanto, sua história também é marcada por suas fraquezas, como seu relacionamento com Dalila, que o traiu cortando seu cabelo, sua fonte de poder. Sansão acabou sendo capturado pelos filisteus, cegado e escravizado, mas no final ele invocou sua força sobrenatural uma última vez para derrubar o templo dos filisteus, matando a si mesmo e milhares de seus inimigos. Sua história é uma narrativa de força, fraqueza, redenção e julgamento divino. Juízes 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou, e falou a seu marido, dizendo: Veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido, e disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar o menino e que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, tudo quanto lhe ordenei cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Deixa que te detenhamos, para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, é ao Senhor que o oferecerás. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com oferta de cereais, e o ofereceu sobre a pedra ao Senhor, e fez o anjo maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Sua mulher, porém, lhe respondeu: Se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria dito semelhantes coisas.
Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Mané-Adã, entre Zorá e Estaol. Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo, vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe, não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai, toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E, chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se de caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas, e mel ponto e tirando nas mãos, foi andando e comendo dele, chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram. Porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer. E sucedeu que, quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão, permiti-me propor-vos um enigma. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e mo descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos, mas se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim as 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Ao que lhe responderam eles, propõe o teu enigma, para que o ouçamos. Então lhes disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 4º dia, pois, disseram à mulher de Sansão, persuade teu marido a que declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Acaso nos convidastes para nos despojardes? E a mulher de Sansão chorou diante dele, e disse, tão somente me aborreces, e não me amas, pois propuseste aos filhos do meu povo um enigma, e não mo declaraste a mim. Respondeu-lhe ele, eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e to declararei a ti. Assim ela chorava diante dele 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto importunava, então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo, os homens da cidade, pois, ainda no 7º dia, antes de se pôr o sol, disseram a Sansão, que coisa mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? Respondeu-lhes ele, se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens, e tomando as suas vestes, deu-as aos que declararam o enigma, e, ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que lhe servirá de paraninfo. Alguns dias depois disso, durante a ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, e disse, entrarei na câmara de minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe, na verdade, pensava eu que de todo a aborrecias, por isso a dei ao teu companheiro. Não é, porém, mais formosa do que ela sua irmã mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhes disse, de agora em diante estarei sem culpa para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E Sansão foi, apanhou 300 raposas, tomou fachos, e juntando as raposas cauda a cauda, pôs-lhes um facho entre cada par de caudas. E tendo chegado fogo aos fachos, largou as raposas nas searas dos filisteus, e assim abrasou tanto as medas como o trigo ainda em pé as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus, quem fez isto?
Respondeu-se-lhes Sansão, o genro do Timnita, porque este lhe tomou a sua mulher, e a deu ao seu companheiro. Subiram, pois, os filisteus, e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão, é assim que fazeis? Pois só cessarei quando me houver vingado de vós. E de todos desbaratou, infligindo-lhes grande mortandade. Então desceu, e habitou na fenda do penhasco de Etã. Então os filisteus subiram, acamparam-se em Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhes os homens de Judá, por que subistes contra nós? E eles responderam, subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã, e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse, assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Tornaram-lhe eles, descemos para amarrar-te, a fim de te entregar nas mãos dos filisteus. Disse-lhe Sansão, jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe responderam, não te mataremos, mas apenas te amarraremos, e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com 2 cordas novas, tiraram-no do penhasco. Quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento e, estendendo a mão, tomou-a e com ela matou 1.000 homens. Disse Sansão, com a queixada de um jumento montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramá-Leí. Depois, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, e disse, pela mão do teu servo tu deste este grande livramento, e agora morrerei eu de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água, e Sansão, tendo bebido, recobrou o alento, e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada em Acore, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel, nos dias dos filisteus, 20 anos. Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Cercaram-no, pois, e de emboscada à porta da cidade o esperaram toda a noite, assim ficaram quietos a noite toda, dizendo, quando raiar o dia, matá-lo-emos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite, então, levantando-se, pegou nas portas da entrada da cidade, com ambos os umbrais, arrancou-as juntamente com a tranca e, pondo-as sobre os ombros, levou-as até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disto se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, e lhe disseram, persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Respondeu-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 cordas de nervos, ainda não secados, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos, ainda não secados, com as quais ela o amarrou. Ora, tinha ela em casa uns espias sentados na câmara interior. Então ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Disse, pois, Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Respondeu-lhe ele, se me amarrassem fortemente com cordas novas,
que nunca tivessem sido usadas, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados na câmara interior. Porém ele as quebrou de seus braços como a um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços da teia. Assim ela as fixou com o torno de Tir, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, e arrancou o torno do Tir, juntamente com os liços da teia. Disse-lhe ela: Como podes dizer, eu te amo? Não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos, ainda não secados, com as quais ela o amarrou. Ora, tinha ela em casa uns espias sentados na câmara interior. Então ela disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Disse, pois, Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Respondeu-lhe ele: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados na câmara interior. Porém ele as quebrou de seus braços como a um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços da teia. Assim ela as fixou com o torno de Tir, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, e arrancou o torno do Tir, juntamente com os liços da teia. Disse-lhe ela: Como podes dizer, eu te amo? Não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: Subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo, e a sua força se lhe foi. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: Sairei, como das outras vezes, e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, e tendo levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava moinho no cárcere. Todavia o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo.
Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se regozijar, pois diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente o povo, vendo, louvava o seu Deus, dizendo, nosso Deus nos entregou nas mãos. O nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra, e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram, mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão, deixa-me apalpar as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor, e disse, ó Senhor Deus, lembra-te de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita, e na outra com a esquerda. E bradando, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais os que matou ao morrer, do que os que mataram em vida. Então desceram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, tomando, o levaram e o sepultaram, entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos.